Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Eu sou Jean, sou arquiteto e instrutor de Lumion e inteligência artificial aplicada à arquitetura. No nosso vídeo, como você já percebeu, hoje vamos falar de quanto ganha um arquiteto aqui em Angola. Como vocês sabem, por mais que nós gostemos da formação que nós fazemos, nós realmente queremos ter essa formação como nosso meio de ganha-pão. E é legítimo nós termos esse questionamento na fase dos estudos, apesar de que muitos de nós, na fase que estudávamos, não nos interessávamos muito em saber exatamente como é que estão as dinâmicas do mercado de trabalho, que, digo já de passagem, é um erro muito grande. É importante nós sabermos exatamente como é que a nossa área de formação está a se desenrolar no mercado profissional, para conseguirmos nos posicionar e também criar estratégias de melhor aproveitar aquilo que é a nossa profissão. Então, apesar de que não tem muitas informações assim precisas de quanto ganha um arquiteto em Angola, eu fui fazendo algumas pesquisas aqui mesmo na internet e também vou falar um pouquinho de acordo com aquela que foi a minha experiência enquanto recém-formado e depois de algum tempo estando no mercado de trabalho. E como provavelmente muitos de vocês sabem, a arquitetura faz parte do ranking de 3 a 4 cursos mais difíceis de se fazer a nível mundial. Se calhar estando atrás simplesmente da medicina e talvez engenharia. E ao mesmo tempo é um dos cursos mais caros de se fazer. Você se lembra, eu fiz um dos vídeos aqui, eu disse que uma das grandes dificuldades da maior parte dos estudantes de arquitetura é o facto de que tem que se comprar muito equipamento e boa parte das atividades dos estudantes de arquitetura está atrelado a dinheiro. O curso em si já é muito difícil, muito exaustivo, psicológica e fisicamente, e também ao mesmo tempo é muito caro. E de uma forma ou de outra é importante nós pensarmos sobre o quanto nós podemos ganhar com a nossa profissão, porque querer como não vai ser o nosso sustento a vida toda. Então, partindo do pressuposto que a arquitetura é um dos cursos mais difíceis de se fazer e ao mesmo tempo um dos cursos mais caros, a questão que não se quer calar é quanto ganha um arquiteto em Angola. O salário que um profissional ganha normalmente é atrelado ao valor que ele agrega na sociedade ou talvez ao valor que é percebido sobre a sua própria profissão. Então, a questão talvez que se levanta antes de nós falarmos exatamente do salário que os arquitetos ganham aqui em Angola, será que depois da formação, depois de nós sermos formados, nós realmente somos valorizados como tal pelo nível de dificuldade e de exaustão que é a nossa profissão? Depende muito de qual empresa nós estamos inseridos, porque não existe uma tabela nem a nível da ordem, nem a nível do governo, não existe uma tabela fixa de qual é o salário dos arquitetos. A mesma coisa que acontece com outros profissionais liberais, como contabilistas e tudo mais. Na verdade, não existe um salário fixo sobre esses profissionais, mas eu dividi aqui em 4 grandes grupos. O primeiro nível é pequenos escritórios. Eu vou considerar pequenos escritórios como aqueles escritórios que normalmente atuam em projetos de arquitetura, talvez design de interior também, fiscalização e móveis planejados. Vamos supor que seja um escritório de no máximo 6 pessoas, se calhar o dono do escritório, um contabilista talvez, se tiver, se não alugar o contabilista, 2 projetistas e um arquiteto, pode ter mais um ou outro profissional. E tem os escritórios médios. Vou considerar escritórios médios como aqueles que atuam em projeto, fiscalização e construção. Muitos dos escritores são considerados escritores de arquitetura, na verdade já perceberam que só de arquitetura não vive o arquiteto. Então muitos desses escritores optaram em fazer projetos de arquitetura e também fiscalizam, e muitas já estão a construir. Esse é o segundo nível de escritório. O terceiro nível são empresas de construção civil. Existem empresas de construção civil, sim, sabendo que o nosso setor está muito atrelado à construção civil. Muitas dessas empresas contratam arquitetos também. Existem também indústrias que contratam arquitetos. O que acontece? Dependendo do nível da empresa, como eu disse há pouco tempo, o salário também pode variar. Pequenos escritórios geralmente contratam recém-formados, desenhadores projetistas, pessoas que não
terminar ainda o ensino superior, porque o core business deles geralmente é mesmo projetos de design de interiores, projetos de arquitetura, e se executam uma outra coisa. Normalmente são pequenos trabalhos de móveis planejados, cozinha e outros até ficam mesmo no nível de projeto, que é muito perigoso, principalmente aqui na nossa realidade. Talvez no outro vídeo podemos falar um pouquinho mais sobre isso. Escritórios médios são aqueles que contratam arquitetos com já algum nível de experiência, exigem um pouquinho de mais habilidades com os softwares e tudo mais. Às vezes não estão muito interessados em ensinar esses arquitetos, mas exigem algum nível de experiência e fazem um salário mais ou menos melhor do que o salário dos pequenos escritórios, mas também não pagam tanto assim, que é a maioria dos escritórios que nós temos aqui a contratar quase todos os meses aqui na nossa praça. As empresas de construção civil são aquelas que já começam a dar um pouquinho de mais valor ao arquiteto, só que esse arquiteto precisa ter muitas outras habilidades. Nós, quando saímos das universidades, por exemplo, nós dominamos muito bem alguns softwares, nós sabemos fazer projeto porque foi a direção da nossa formação, mas coisas como, por exemplo, direção de obras, orçamento, preparação de obras, são formações que nós precisamos fazer em paralelo para que possamos realmente estar aptos a trabalhar em algumas empresas de construção civil que já pagam um pouco melhor. A outra área que paga um salário minimamente razoável são as indústrias, e normalmente nas indústrias arquitetos trabalham mais na direção técnica, parte da manutenção, da infraestrutura, e é necessário que o arquiteto que trabalha nesse tipo de empresas, indústrias e fábricas tenha um domínio assim geral da engenharia de indústrias, porque realmente às vezes é solicitado a fazer algumas alterações de projeto, alguns melhoramentos do fluxo da própria indústria, então é necessário ter domínio de outras habilidades que essas indústrias ou fábricas precisam. Falando exatamente do salário, dentro das pesquisas que eu fiz, para pequenos escritórios normalmente começam com salários do tipo 180 mil kwanzas a 250 mil kwanzas. Acredito que existam escritórios que paguem muito menos que isso, principalmente para técnicos médios, mas a média para pequenos escritórios é mais ou menos essa. E 250 está-se a falar de arquitetos já formados e se calhar gestor de projeto e coisas do gênero. Um pouco acima disso já entra na categoria dos escritórios médios, que pagam em média de 300 a 480 mil kwanzas, e nessa faixa é que compõe a maior parte dos escritórios de arquitetura aqui em Angola, e tu precisas ter domínio de muitos softwares, tu precisas ter um nível muito avançado, se calhar em renderização, e às vezes esse salário é que os gestores de projeto e outras pessoas que talvez vão à obra e fazem uma série de trabalhos oferem. E as empresas de construção civil, como eu disse há pouco tempo, muitas delas pegam os arquitetos e mandam para a obra, e é necessário ter algumas habilidades ligadas à obra. Só fazer projeto não é suficiente para esse nível de empresa, e o salário geralmente ronda numa média de 400 a 800 mil kwanzas. E as indústrias e fábricas também não é muito diferente das empresas de construção civil, mas muitas delas, principalmente se tu já ocupas cargos de gestão e liderança, tu consegues sair dos 400, 500, 600 até 1 milhão e 200 mil kwanzas. Obviamente que existem empresas que pagam muito mais, outras que pagam muito menos, mas a média é mais ou menos essa de salário. Agora eu quero te contar mais ou menos a minha experiência. Quando eu terminei de estudar em 2019, a primeira experiência que eu tive de trabalho foi numa empresa imobiliária que atua também no ramo da construção civil. Uma empresa muito famosa e que faz muita publicidade. A maior parte de vocês conhecem, mas eu não quero falar o nome aqui para não ter problema com eles. Essa empresa, por acaso eu sonhei muito em trabalhar nessa empresa, e quando eu entrei lá, entrei como estagiário. Tão logo terminei a universidade em 2019, entrei nessa empresa como estagiário e, pasmem, o meu salário como estagiário era de 30 mil kwanzas. Aquilo era literalmente dinheiro de táxi, para garantir que não faltes porque não tens dinheiro de táxi. Aquilo era única e exclusivamente dinheiro de táxi. Mas eu não demorei nessa empresa porque prometeram que iriam enquadrar. Após 3 meses não enquadraram, eu saí dessa empresa. Licenciado, ganhava 30 mil kwanzas como estagiário. Depois de um tempo comecei a trabalhar num outro escritório
que está nessa categoria de pequeno escritório. E realmente o meu salário era mais ou menos esse que eu coloquei a média. Já era licenciado, mais ou menos 2 anos de licenciatura, aproximadamente, acho que foi em 2022, acho eu, 2021 a 2022. Ganhava 170 mil kwanzas, trabalhava com o meu próprio computador e tirava um dia para trabalhar em casa e na verdade fazia minhas outras atividades por conta, para compensar o salário que quase que nunca chegava, ok? O terceiro escritório, o terceiro sítio onde eu trabalhei, já estava na média já estava na faixa de escritórios médios, que oferia o salário de 350 mil kwanzas. E esse escritório realmente desempenhava atividades como projetos de arquitetura e fazia alguns pequenos trabalhos de execução de imóveis planejados e tudo mais. Tinha uma equipa toda de execução no campo que faziam os trabalhos. Nesse escritório não demorei muito por vários problemas. Como vocês sabem, boa parte dos escritórios de arquitetura tem alguns problemas de gestão. E infelizmente é um pouco difícil demorar em muitos desses escritórios pelas condições que eles oferecem. As melhores empresas, os melhores lugares para se trabalhar em termos de remuneração são realmente empresas de construção civil e algumas fábricas. Só que infelizmente, por ser um lugar que muitos querem trabalhar, é um pouco difícil entrar e às vezes as candidaturas também são um pouquinho sigilosas e o acesso é um pouco complicado. Então, ou seja, na verdade, se tu queres oferir um salário realmente interessante, o que tu vais precisar, na verdade, é agregar várias habilidades naquilo que já é a tua formação, se tu és já arquiteto formado, por exemplo, para que realmente possas ter as competências que essas empresas que pagam muito bem solicitam. E talvez, dependendo daquilo que são os teus anseios, talvez a tua saída vai ser trabalhar por conta própria. Só que trabalhar por conta própria também tem outros fatores que precisam ser analisados, que talvez vai ser tema de um outro vídeo. Então coloca aqui nos comentários, na tua opinião, será que o salário que é praticado aqui em Angola para arquitetos compensa, visto que é uma das formações mais difíceis de se fazer e visto que gasta-se muito dinheiro durante a formação? Coloca aqui nos comentários e compartilhe com outros colegas que tu acreditas que seria interessante partilhar essas ideias aqui. Lembrar que tu podes pesquisar facilmente no Google mais ou menos o salário que é praticado aqui em Angola e dependendo da tua experiência, acho que faz parte mesmo nessa média o que eu coloquei aqui no vídeo de hoje. Então, vemo no próximo vídeo e falou!